Pessoal da Baster, bom dia. Hoje é um dia muito alegre para a gente, que a gente consegue fazer mais uma interação com uma empresa de desejo dos acionistas de longo prazo da Baster, é muito pedida. Então a gente está aqui com o diretor de RI e de novos negócios da M Dias, Fábio Cefali, falei certo? Sim. Tá certo? A gente agradece muito a você a oportunidade de fazer essa interação com o acionista minoritário, que a gente pode, o nosso intuito é proporcionar condições para que o acionista consiga analisar a empresa, conseguindo entender o case da empresa, as vantagens que a empresa tem, os drivers que ela tem, qual a importância do acionista minoritário para ela, quais são os eventos que a gente tem que olhar de estresse para o futuro, enfim, conseguir ter condições de levar a nossa posição aí no longo prazo, que é o intuito, tanto nós como investidores de longo prazo, como da Baster, como é um canal de educação financeira visando o longo prazo e o acúmulo de patrimônio. Então, eu gostaria de dar a palavra ao Fábio, né, para fazer suas considerações iniciais. Bom, João, primeiramente é uma honra e uma imensa satisfação participar desse vídeo sobre M. Dias Branco, que eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Você mencionou acionistas, pessoas físicas, que na nossa base hoje representam 10% do nosso free float, e são mais de 44 mil acionistas. Então, assim, sem dúvida, o acionista pessoa física é uma figura muito importante para M. Dias Branco. Ótimo. Fábio, fale por que ser acionista minoritário da empresa? Qual vai ser o retorno assim, esperado? O que a empresa pode proporcionar para a posição do acionista de longo prazo? Um crescimento, dividendos? Como você pode falar isso? Então, ser acionista da M. Dias Branco é ser acionista de uma das maiores empresas de alimentos do Brasil, líder nos setores em que atua. Então, a M. Dias Branco ela é líder em massas e biscoitos. É uma empresa que desde do dia 1 do IPO ela está listada no segmento do novo mercado. Então, a gente atende os mais altos padrões de governança corporativa. Tem uma única ação, então todas as ações dão direito a voto, né? Um time de executivos e colaboradores muito bem preparado e que conhece muito o negócio e os mercados, né? Quem investiu na empresa em 2006, quando foi o IPO, viu o valor da ação ser multiplicado por 6 até o momento atual, né? É uma empresa que visa o crescimento, então a gente sempre está investindo de forma orgânica e inorgânica, buscando o crescimento, né? E eventualmente a ampliação do nosso portfólio. Então eu diria que a M. Dias Branco ela é uma das maiores empresas, né, de alimentos no Brasil, busca o crescimento e faz investimentos muito focados. Vamos falar um pouco do case da M. Dias, para o acionista compreender como a empresa funciona, né, e quais são as vantagens que ele terá em ser acionista da empresa, né? Então eu marquei alguns dados aqui, acho que eu vou falar um por um e daí a gente explora cada um, né? Ela tem um case verticalizado, né? Daí você pode explicar isso. Explico sim. Tudo que a M. Dias vende, né, a M. Dias produz, né? E a nossa produção ela é verticalizada. O que significa isso? Que os dois principais insumos para farinha de trigo, biscoitos, massas, margarinas, torradas, bolinhos. Quais são os dois principais insumos? Farinha de trigo, né, e gordura vegetal. Esses dois insumos nós produzimos internamente, né, e a gente abastece as fábricas de torradas, de massas e de biscoitos. A farinha vem do trigo e a gordura vegetal vem do óleo de palma e óleo de soja. Então, nós compramos trigo,
compramos os óleos no Brasil e fora do Brasil e produzimos a farinha e a gordura vegetal. Isso traz algumas vantagens, né? Uma primeira vantagem é o custo, né? Porque as fábricas de refino de gordura vegetal estão muito próximas das fábricas de massas e biscoitos, né? E os moinhos também. Alguns moinhos estão dentro das unidades produtivas de massas e biscoitos e os outros estão fora, mas estão muito próximos. Então, assim, a gente reduz o custo de logística, né? A gente consegue ter espaço para armazenar esses insumos, então isso acaba reduzindo a volatilidade da commodity, porque os óleos e o trigo são commodities, então a gente consegue reduzir, né? E a gente garante a disponibilidade dos insumos, né? Então isso é importante, a verticalização é importante para ter a disponibilidade dos insumos e para reduzir o custo e para fazer biscoitos, massas, margarinas, torradas com a mais alta qualidade. A transformação do trigo em farinha, né? Que você já explicou, é uma parte da verticalização. Vocês vendem a farinha para varejo e food service, né? Nós produzimos farinha de trigo, parte dessa farinha é utilizada para a produção de massas, biscoitos, torradas e bolinhos, e uma outra parte é comercializada no mercado, né? E esse mercado é o mercado de food service e é o mercado para o consumidor doméstico, né? Que aí a farinha no pacote de 1 kg. Então a gente vende tanto para o consumidor doméstico quanto para o cliente food service. Tá. E como vocês produzem a gordura vegetal, vocês também vendem a margarina para o varejo e para o food service, né? Sim, a farinha a gente hoje já começou a vender no país inteiro ou em boa parte do país, né? E a margarina a gente vende na região Nordeste. Tá. As marcas da empresa? A M. Dias Branco hoje conta com 19 marcas, né? Algumas marcas ocupam várias categorias, né? Como por exemplo a Vitarella, que é a maior marca da empresa, que tem biscoitos, torradas, massas, né? Choco wafer, e tem algumas marcas que tem uma categoria, como é a marca Fina, que tem farinha de trigo, né? Essas 19 marcas, no conjunto, elas colocam a M. Dias em quase todas as faixas de preço do mercado, em biscoitos e massas. Então a gente atende os consumidores de todas as classes sociais. A gente ocupa 90% das faixas de preço do mercado, né? Cada marca tem o seu propósito, sua proposta de valor e o seu posicionamento, mas quando a gente olha o conjunto, a gente tem esse alcance, né? E são marcas que são muito importantes nas suas regiões, né? A gente está vendo a Adria aqui atrás. A Adria é uma marca que a gente está nacionalizando, mas é uma marca muito forte na região Sudeste, mas que já começou a ser vendida no Nordeste também, né? A Vitarella é uma marca muito forte no Nordeste, principalmente em Pernambuco, mas que ela também já está sendo vendida em outros lugares. A gente adquiriu no ano passado a Piraquê, que é uma marca icônica do Rio de Janeiro, né? Temos na região Sul a marca Isabela, né? Que tem uma boa participação de mercado nos 3 estados da região Sul. Então, assim, nós temos um conjunto de 19 marcas que são muito fortes nas suas regiões. Vocês também têm um head físico que vocês fazem com o seu estoque, né? Vocês podem falar isso porque o acionista assim, da M. Dias, ele acha que o trigo, né, ele impacta o resultado da M. Dias de uma maneira que normalmente ele não impacta, né? Ele tem um impacto, mas ele não é da forma que o acionista tem um feedback, assim, um feeling, né, próprio, sem se aprofundar no case da empresa. Você pode falar como que esse head físico protege um pouco, mitiga um pouco a questão da alta do trigo, né? E qual é a influência real que a alta do trigo e a alta do dólar tem no case da M. Dias? Esse é tanto para cima como para baixo. Esse é um ponto importante. O trigo representa
40% do custo dos produtos vendidos. Então, assim, a gente tem que olhar o trigo com muito cuidado, né? Pelo fato da produção ser verticalizada, então nós temos as fábricas, os moinhos, e nos moinhos nós temos os silos, que é onde nós armazenamos o trigo, né? Entre o trigo que está armazenado na empresa e o que está em trânsito, nós operamos com cerca de entre 3 a 4 meses de estoque, né? Então, assim, com este estoque, nós conseguimos reduzir ou mitigar a volatilidade da commodity, mas a volatilidade existe, né? Então, a questão de impacta ou não impacta, mas se a gente olhar o longo prazo, né, olhar os últimos 10 anos, a gente vai ver que a margem bruta da empresa, ela oscila, né? Ela oscila aí uns 4%, para baixo, para cima, vai de 37% para 41%, né? Então, quando o trigo cai muito, a margem bruta sobe, quando o trigo sobe muito, a margem bruta desce, né? Tem a questão dos reajustes de preço, né? Que em alguns momentos o mercado está mais favorável e outros está menos favorável, mas assim, no longo prazo, a gente vê que ela faz isso, mas ela acaba indo para uma média, né? Então, assim, impacta, né? A leitura de curto prazo às vezes mostra que assim, olha, foi um impacto muito favorável e um impacto muito desfavorável, né? Mas quando a gente olha no longo prazo, a gente vê que ela vai tendendo para a média. Essa alta essa perda de margem que a gente está vendo nesses trimestres aqui, a gente pode considerar que teve essa alta do dólar e vocês não conseguiram recompor tanto o preço justamente por causa da situação financeira do país, né? Então Sim. É isso que, vamos supor, ela tirou um pouco vocês dessa média, né? Mas que no longo prazo tende a convergir para a média. No longo prazo tende a convergir para a média, é isso que a gente observa quando a gente olha os últimos 10 anos, né? Ou desde da abertura de capital, que é quando as informações estão disponíveis, né? Sim, e esse é o momento que a gente teve alta do trigo em dólar e desvalorização do real, né? Então foram dois movimentos desfavoráveis num contexto de consumo, principalmente no Nordeste, que está mais difícil repassar preço. Aí realmente assim as margens foram impactadas, justamente, né? Mas assim não é nada muito, foi um pouco mais intenso do que a gente viu nos últimos anos, mas conceitualmente foi a mesma coisa, certo? Vocês têm uma distribuição própria, né? No modelo do case, se você puder explanar um pouco. Nós atuamos em todos os perfis de varejo, né? Com força de venda própria e também através de distribuidores, né? Então, o pequeno varejo, né? Se a gente voltar lá para o início, para o começo da empresa, né? No Ceará, o pequeno varejo é muito importante, né? Então, assim, hoje o pequeno varejo representa 25% das nossas vendas, né? E a aquisição da Piraquê reforçou essa importância, porque a Piraquê ela tem uma base muito grande e sólida de clientes no pequeno varejo, né? Então a gente atua em todos os perfis de varejo, né? O pequeno varejo, as redes regionais, Key Account, Atacarejo, que é o canal que tem crescido mais aí nos últimos anos, né? Então, assim, a gente não é dependente de um perfil de varejo. Agora que a gente já compreendeu o case da empresa, né? Vamos estipular quais são as vantagens que a empresa tem, né? Não só própria dela, pode ser do setor também, mas para o acionista entender de que forma que a empresa vai gerar valor. A empresa sempre gera valor através das vantagens que ela tem, né? É ali que ela vai gerar um valor que vai compensar o risco do acionista ficar posicionado em renda variável, né? Então, na grande maioria das vezes, esse valor vem através das vantagens competitivas, né? Então, eu também marquei algumas aqui, a gente faz caso a caso. Vamos começar com a escala da empresa. Hoje a M. Dias ela é líder de mercado em biscoitos e massas, né? Então nós temos hoje cerca de 35% de participação de mercado
esse é o mercado medido em volume, em toneladas, né? E aí realmente é uma posição de destaque, né? Isso é Brasil. Quando a gente olha as regiões, no Nordeste nós temos 60% de participação de mercado. Então, se o acionista fizer a pergunta, então tem 35% e não tem mais para onde crescer? Não, tem sim para onde crescer. Porque, assim, o Nordeste para a gente é uma região que a gente tem que defender a nossa posição e buscar ali algumas oportunidades de crescimento. Agora, o restante do país oferece muitas oportunidades de crescimento, né? Alguns estados que a nossa participação ainda é baixa, então isso é uma grande oportunidade, e algumas subcategorias também de biscoitos e massas que a nossa participação ainda é baixa, mas que a gente tem as marcas, os produtos e a capacidade produtiva disponível, né? Então, assim, a escala da empresa é uma vantagem competitiva, e a gente quer usar essa vantagem competitiva para crescer. Como a gente colocou aqui no início da conversa, é um case de crescimento, é uma empresa de consumo que ela busca o crescimento, né? Então, assim, tem muita oportunidade para crescer. No que a gente chama do core business, que é o negócio central, né? Então, no nosso negócio atual, tem muita oportunidade de crescimento. Tá. Eu marquei que a verticalização, só para eles entenderem que é uma vantagem competitiva, mas a gente já passou sobre isso. Eu também marquei a marcas e eu coloquei como grande vantagem competitiva que ela atua em 90% dos preços do mercado. Você fez um ano passando isso na primeira parte do case, mas você pode se aprofundar um pouco melhor da vantagem que é de ficar posicionado em todos os tranches do mercado? Né? Nesses itens de massas e biscoitos, também como em outros itens de consumo, é importante ter propostas de valor que atendem a desejos diferentes dos consumidores, né? Então, tanto em massas quanto em biscoitos, a gente tem o que a gente chama das marcas de combate, que são as marcas que são produtos com uma boa qualidade com um preço mais baixo, né? Tem produtos que no preço intermediário, então nós temos essas marcas. Tem produtos que são um pouco mais premium, né? Exemplo da Massas Adria, né? Biscoitos da Piraquê. Então, com estas várias marcas, nós conseguimos oferecer para os consumidores diferentes propostas de valor, né? E conforme as pessoas vão passando de classe social, também eles continuam na mesma marca, porque eles já confiam, né? Então eles eram consumidor de uma marca mais barata, passa para uma média, depois passa para uma mais alta. A gente oferece essa opção também, né? E isso acontece tanto em biscoitos quanto em massas. E nesse mix que vocês têm, vocês conseguem interagir entre elas, por exemplo? Vocês estão vendo, está em crise, então está vendendo mais marcas com mix menor, de margem menor, ao invés da marca maior. Então vocês conseguem trazer a produção de um lugar para o outro, trazer de uma região para outra, ou isso vocês não fazem? Isso a gente também faz, né? A interação entre as marcas acontece também no nível mais operacional, né? Do ponto de vista fabril, de distribuição e da força de vendas, né? Então aí entra o seu ponto da escala, né? Você tem que pensar assim, é a mesma infraestrutura, que são 15 unidades produtivas, são 15 fábricas e 38 centros de distribuição, né? E essas fábricas, elas estão próximas aos principais centros de consumo do país, tanto as fábricas quanto os centros de distribuição. Então, ali sim ocorre a interação. A gente pode considerar a estrutura de capital da M. Dias como uma vantagem? Sim. A gente opera com um nível de endividamento baixo, né? O endividamento ele sobe quando a gente tem um objetivo de investimento muito claro, né? Que pode ser investimento orgânico na expansão da infraestrutura, fabril de distribuição, ou investimento inorgânico, como foi o caso da Piraquê, que a gente adquiriu, foi um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais.
né? Então, se a gente olhar os últimos 10 anos, a empresa ela opera com um nível de dívida líquida pelo EBITDA de 0,8, né? Em alguns momentos até tem mais caixa do que dívida, estava o primeiro semestre do ano passado, antes da aquisição da Piraquê. Então, assim, isso dá muita flexibilidade, né? E por que é desse jeito? Porque tem um perfil, eu diria, talvez mais conservador, né? Do ponto de vista de alavancagem, mas é uma empresa que gera muito caixa. Eu nunca fiz um vídeo que o diretor da RI era diretor de novos negócios. Né? Então, vou aproveitar essa oportunidade, né? E a gente sabe que o DNA da M. Dias é muito conservador, né? Mas a gente está entrando numa época aqui no Brasil nunca vista antes, né? De juros e inflação muito baixa, né? Como que vocês veem a M. Dias aí no médio e longo prazo na questão de investimentos? Vocês podem buscar um pouco mais de dívida, né, aproveitando a dívida de curto prazo, o endividamento baixo, e vocês estão vendo aí novas aquisições, até algumas aquisições mais relevantes, ou vocês acham que vocês ainda vão continuar no mesmo perfil bem conservador, mesmo com a taxa de juros mais baixa? O crescimento, isso é algo que está muito claro na nossa estratégia. Ele pode acontecer na forma orgânica ou inorgânica, né? Isso é algo que está, na nossa estratégia está claro, né? Se a gente olhar o que a empresa é hoje, 60% da receita vem das marcas que foram adquiridas desde 2003. Né? A Adria foi a primeira aquisição e foi o primeiro passo da M. Dias fora do Nordeste. Então, assim, olhar as oportunidades de investimentos, esse é o dia a dia, né? Isso sempre acontece. Podemos fazer outras aquisições? Sim, podemos, né? Agora, tudo é sempre muito bem pensado, né? Calculado e avaliado. Né? Criação de valor. Criação de valor. Então, assim, eu diria que a dívida pela dívida acho que é mais difícil, né? Mas a dívida para financiar a estratégia de crescimento é o que a empresa fez até então. Né? O histórico de aquisições de vocês são muito bem sucedidos, né? É uma grande vantagem da empresa essa daí, né? Sim. Tudo, acho que a primeira foi a Adria, né? Então, assim, a história da empresa, ela tem mais de 65 anos, né? Então, a M. Dias começou no Ceará, né? Começou com uma padaria, da padaria para uma fábrica em Fortaleza, né? Da primeira fábrica para a segunda fábrica foi um salto importante, né? E foi quando a empresa começou a ganhar mais relevância na região Nordeste. Então, do começo até 2003 foi um case massas, biscoitos, farinha no Nordeste. O primeiro passo fora do Nordeste foi a aquisição da Adria, né? E aí depois vieram outras aquisições, né? Aquisições fora do Nordeste, aquisições no Nordeste, e a mais recente foi a Piraquê, que sempre melhorou valor para a empresa e, consequentemente, para o acionista. Se a gente olha aí os últimos, assim, voltando sempre na informação que está disponível, né, que a informação é disponível de um jeito bem organizado, que a informação desde 2006, a gente vê que, assim, hoje, 60% da receita vem das aquisições. A gente olha o ROIC, né, desses últimos anos, ele está estável. Né? Ele cai um pouquinho, sobe um pouquinho, até em função da commodity, né, que derruba, sobe um pouco o nosso resultado, mas o ROIC está estável. Como vocês fizeram uma aquisição muito relevante agora na Piraquê, né? Você pode fazer uma passagem assim dessa aquisição e como vocês estão enxergando? Ela trouxe o resultado que vocês queriam? Vocês estão contentes? Ainda está faltando alguma coisa ainda para ter alguma sinergia? Vocês estão entendendo a empresa ainda ou vocês já estão bem operacionais nela? Como está essa aquisição dentro da M. Dias?
faz um pouco mais de um ano. O fechamento do negócio foi em maio do ano passado, então 1 ano e alguns meses, né? Acho que, eu diria que, no geral, o processo está dentro do cronograma, né? Agora, não é um cronograma de 6 meses, né? É um negócio grande. É uma empresa que, quando a gente comprou, tinha um faturamento líquido anual de 700 milhões de reais, né? Com uma margem bruta superior à da M. Dias sem Piraquê. E por quê? Porque a Piraquê está concentrada em biscoitos. Então, biscoitos é uma categoria que tem margem mais alta do que massas e farinha de trigo e margarina. E os biscoitos da Piraquê estão no posicionamento de preço mais alto. Então, estruturalmente, a Piraquê tem uma margem bruta mais alta que a da M. Dias. Então, ela vai agregar valor, né, na margem bruta. O que a gente está trabalhando agora é a estrutura de custos e despesas, né? Assim, o nosso grande objetivo para a Piraquê é comercializar os itens da Piraquê com o preço Piraquê e o custo da M. Dias Branco, que aí entra toda aquela questão da verticalização, da eficiência fabril de distribuição. Isso não vai se dar em 6 meses, né? O que a gente vê é que, assim, a margem já melhorou um pouco desde o momento que a gente comprou, né? Que a gente fez a aquisição. Então, assim, está dentro do cronograma, mas é um cronograma de médio e longo prazo. E é um cronograma de geração de valor para o acionista, isso é mais importante. A gente não quer, assim, entregar um trimestre bom com Piraquê para... Não, a gente quer, assim, gerar valor no longo prazo, né? Dando sinais de que aquele valor está sendo gerado. Eu marquei aqui como uma grande vantagem competitiva da empresa a governança dela. A gente está desde de 2006, né? Desde o primeiro dia aí do IPO, né? A empresa está listada no novo mercado, né? Hoje a nossa governança, eu diria que ela tem 3 camadas, né? Tem o conselho de administração, que tem 3 membros da família controladora, 3 membros independentes, né? Abaixo do conselho nós temos a diretoria estatutária, que tem membros da família controladora também, que estão no negócio no dia a dia, né? E executivos do mercado, né? E o terceiro nível é a diretoria executiva, que aí são profissionais do mercado. Muitos estão na empresa há muito tempo, né? Então, assim, conhecem no detalhe o negócio, né? E as várias regiões onde a empresa atua, e tem a remuneração baseada em fatores de curto prazo e longo prazo, né? Então, assim, essa diretoria executiva, a remuneração de longo prazo está baseada no ROIC, né? E aí a de curto prazo, que é anual, tem as questões para gerar o resultado anual. Legal. Então a gente fez uma passagem aqui para vocês compreenderem o case, as vantagens da empresa, né? Mas o acionista também quer saber o seguinte: tudo bem, eu sou sócio da empresa, né? O que vai gerar valor para mim no longo prazo? O que a empresa vai fazer no longo prazo, né? Para gerar um valor para mim, que eu continuo acionista, continuo comprando as ações, né? Então eu marquei alguns drivers aqui para o acionista olhar, entender, né? Então vocês têm uma estratégia de crescimento, né? Vocês têm um novo mercado de farinha de trigo também no sul e sudeste para ser explorado, né? Então, assim, a estratégia de crescimento, então o valor ele vem principalmente pelo crescimento, mas vem também por produtividade, ganhos de eficiência, né? Tem espaço para melhorar a margem via ganhos de produtividade e eficiência. O exemplo que você deu aqui de farinha de trigo na região sul é um excelente exemplo, porque a gente concluiu a construção de um moinho de trigo em Bento Gonçalves, né? No nosso complexo fabril naquela cidade. Vai ser o maior moinho de trigo do Rio Grande do Sul, né? E vai ajudar vai ter 2 contribuições importantes. A primeira é abastecer as fábricas que a gente tem na região sul e sudeste, né? Como essa aqui que a gente está, que é a fábrica da Adria, que é uma fábrica de massas, né?
Piraquê também, a fábrica de massa e biscoitos de Bento Gonçalves. Então essa é a contribuição número 1. A número 2 é a gente vender farinha de trigo na região sul e eventualmente também no sudeste. Então abre-se um mercado novo para M. Dias. Eu sou leigo no assunto, mas assim, por um feeling meu, a região produtora está ali perto também, né? Então vocês têm um acesso ali ao trigo muito mais simples do que levar até o Nordeste, eu acho, né? Sim. Ali tem o Rio Grande do Sul e Paraná são os 2 principais produtores de trigo do Brasil, né? A gente usa, como ele tem um portfólio amplo, né? A gente usa diferentes tipos de trigo, né? Então a gente compra trigo no Brasil, trigo na Argentina, trigo nos Estados Unidos, no Uruguai, no Canadá. Ano passado fizemos uma compra também na Rússia, então a gente tem já assim, vários fluxos de compra, né, já estruturados. Então faz todo sentido ter um moinho grande ali perto. Faz todo sentido. Crescimento no exterior e também crescimento via exportação. Então assim, o crescimento no exterior ele está acontecendo via exportação, né? Hoje a M. Dias ela não tem nenhuma unidade industrial ou comercial fora do Brasil. Nós temos um time de exportação que foi reforçado em 2016, então a exportação é uma das iniciativas estratégicas da empresa. Hoje representa quase 1% da receita. É um percentual ainda baixo, mas que cresce bastante todo ano, né? A gente exporta para mais de 30 países, principalmente países de língua portuguesa na África, países da América do Sul. Temos algumas iniciativas agora também nos Estados Unidos. Então, assim, a exportação está se apresentando como um vetor de crescimento importante. Tá. E o mix que vocês exportam, como que é? É farinha, é produto acabado, é um mix mais alto, um mix mais baixo? É produto acabado, concentrado em biscoitos. Né? Assim, biscoitos, por ser um produto com maior valor agregado comparando com massas e com farinha de trigo, né? Ele, como a gente diz, é um produto que viaja mais, né? Mas aí tem um exemplo interessante. A gente desenvolveu um tipo de margarina que não precisa de transporte refrigerado, tá? Né? Então assim, e aí esse produto ele está se mostrando como um excelente produto para ser exportado para a África. Que a gente consegue assim, pelas questões estruturais de alguns países da África, faz sentido vender uma margarina que não precise de transporte refrigerado. E está indo muito bem. A melhora do emprego e da renda ajuda. O driver assim, para o futuro, que a gente espera que realmente o Brasil esteja no começo dessa melhora. Sem dúvida ajuda, e dado que hoje 60% do nosso negócio está no Nordeste, né, assim, vai ajudar ainda mais. Né? Dá até para vocês recompor melhor o preço numa eventual alta de dólar e de trigo. Quando a gente olha assim, talvez as principais variáveis macro, né, renda, emprego e inflação. Né, talvez são os principais que a gente tem que olhar. E também é melhor do Nordeste, né? O Nordeste sentiu mais a crise. Também é um drive. Se eu sou investidor acionista da M. Dias, perceber que o Nordeste está crescendo, voltando a crescer, também é um bom indicador para a M. Dias como driver. Né? É um bom indicador como driver, e também como um driver de talvez antecipar algum movimento do consumidor da troca de um produto de menor valor agregado para maior valor agregado. Dado que tem várias marcas, a gente cobre essas várias faixas de preço. O que vai ganhar margem. Ganha margem. Então a gente viu os drivers, viu o case, viu as vantagens. Vamos ver os perigos, né? Como investidor de longo prazo, a gente tem que ter condições de analisar alguns fatores que podem levar a empresa a ter algum estresse e entender, né? Porque a gente entende como investidor de longo prazo que empresas vão ter momentos melhores, momentos piores, mas a gente tem que compreender que mesmo nos momentos piores, no momento de queda,
de lucro, de margem, de market share, ou o que for a queda, a gente vai estar enxergando uma luz no fim do túnel, vai saber que a empresa tem condições de passar essa crise e voltar a gerar valor mais para frente. Então, os fatores que eu marquei aqui que podem levar a empresa a passar alguma dificuldade aí em algum momento na sua história, e normalmente, como eu falei, as empresas têm melhores momentos e piores, são o trigo e o câmbio. Né? Se você puder falar sobre isso, como a empresa interage com o trigo e com o câmbio, fica interessante. Sim, são fatores importantes, né? Os dois andam juntos, dado que o trigo, né, o Brasil, como o Brasil país, não M. Dias, o Brasil consome cerca de 11 milhões de toneladas de trigo por ano e aproximadamente metade desse volume é importado, né? E grande parte dessa metade vem da Argentina. Então, assim, tem aí uma questão câmbio que é importante. O câmbio sim impacta, né? Como a gente comentou aqui antes, assim, a forma que a gente encontrou para mitigar, né? Não dá para eliminar a volatilidade, mas para mitigar, a gente tem um time que está 100% dedicado à compra de commodities, né? E a M. Dias é uma das principais compradoras do Brasil, né? De trigo, de óleos vegetais também, né? Porque o óleo acaba tendo uma dinâmica similar à do trigo nos seus impactos, né? Então, assim, temos um time muito bem preparado, né? E o fato de a gente ter uma capacidade de estocagem, né? Então, a gente consegue regular ali o nosso estoque, agora um pouco mais ou um pouco menos, né? Então, em resumo, assim, vocês conseguem mitigar. E mexer com dólar e câmbio para vocês não é novidade. Vocês estão acostumados e com certeza vocês vão conseguir interagir com uma alta, uma queda de câmbio, dólar e farinha e trigo no longo prazo. Sim, né? Assim, o nosso foco já está no DNA de vocês. Está no DNA, é a produção, a comercialização até chegar no consumidor final. Né? E a gestão dos insumos é muito importante. Você já tem um departamento que fazem isso. Sim. Então, como você falou, pode ter um momento que vai ter um reflexo maior um pouquinho, mas no longo prazo tende a convergir pela média. No longo prazo tende a convergir. Tá. Um outro fator que eu marquei assim monitorado é renda, emprego e inflação. Né? Como que isso afeta a M. Dias? Renda e emprego, né? Deixa eu só dar um passo atrás aqui. Se a gente olhar as nossas categorias, são categorias que eu diria que elas podem ser consideradas defensíveis, né? Isso. Porque assim, a pessoa tem que comer. E são categorias que estão em 99% nos domicílios brasileiros, né? E a gente não vê nenhum tipo de abandono das categorias, né? O que tem acontecido é que assim, na crise o consumidor ele reduziu um pouco o preço, né? Ou ele reduziu um pouquinho o consumo e foi para um preço um pouco mais alto, né? Então assim, se pegar historicamente, são categorias que crescem de 0,5% a 1% ao ano em volume, acabam acompanhando o crescimento da população. Nos últimos trimestres, caiu um pouco, e aí já é um pouco de sinal aí de desemprego e de renda, mas esse cair um pouco é cair 0,8%. Né? Então, assim, não são categorias que têm um crescimento muito acentuado, mas no momento de crise elas podem cair, mas caem pouco, né? Talvez assim, a grande oportunidade na hora que a gente observar uma retomada de consumo, renda, emprego, é um pouco assim, uma leve volta do crescimento das categorias, mas com preço mais alto, né? Se o consumidor voltar para os produtos de maior valor agregado. E a gente acredita que a gente está muito preparado, né? Acho que assim, principalmente desde do ano passado, que a gente fez a aquisição da Piraquê, né? Quando a gente pensa principalmente em sul e sudeste, né? Até
pelo PIB per capita mais alto, assim, é importante ter essa gama de produtos que vai desde o mais barato, mas para aqueles produtos que também são mais premium. Esses daqui são os que eu marquei aqui, um dos perigos a serem monitorados, fatores a serem monitorados no longo prazo. Mas mesmo a gente não olhando a curto prazo, a gente tem um fator de curto prazo que vai preocupar o acionista de longo prazo, até para ele entender como a M Dias interage, qual é o tamanho que pode acontecer nisso na M Dias, né? E para ele ter base para enfrentar esse problema, se é que vai ter, né, mas pode ter, é a Argentina. Como a M Dias interage com a Argentina? Vocês vendem para lá? O canal de compra de trigo ele é assegurado mesmo numa eventual estresse lá político, financeiro da Argentina? Se tiver moratória, afeta vocês, não afeta? Como que vocês veem a Argentina no curto e médio prazo? A Argentina é um dos principais fornecedores de trigo para o Brasil, né? E para a M Dias também, né? Agora, assim, situações mais desafiadoras com a Argentina nós já tivemos no passado, né? E a gente consegue redistribuir as nossas compras, né? Não deixamos de comprar da Argentina, mas já houve momentos em que a participação do trigo da Argentina no nosso consumo total reduziu, a gente substituiu com trigo de outras fontes, né? Estados Unidos, Canadá, ano passado a gente fez uma compra da Rússia, trigo brasileiro, né? Do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então, assim, questões mais complicadas na Argentina, podemos dizer que vai ser problema zero? Não, talvez não, algum impacto vai ter, mas a gente consegue, existem contornos. Quanto vocês exportam para lá? Não, muito pouco. Principais países de exportação, Uruguai, Paraguai, Moçambique, Angola, Cabo Verde. Tá. Não, é muito pouco. E os recebimentos de vocês também é pouco e deve ter algum seguro? Não, recebimento aí não tem risco. Não, porque realmente é muito pouco. Tá. Né? Então, legal. Não, assim, na receita não tem nenhum problema. Né? No custo pode ter algum impacto. Certo. Fábio, a gente quer agradecer você imensamente. Acho que o vídeo ficou muito bom, por sinal. Acho que as pessoas vão gostar e a gente pede para os acionistas da Baster mandarem um feedback para vocês através do canal de RI. O canal de RI da M Dias tem um RI lá o e-mail lá, tem lá na página dela na Baster, tem o telefone, se vocês quiserem fazer por telefone, mas se você quiser falar aqui qual e também as suas considerações finais, né? Não, para a gente realmente é uma enorme satisfação, né? Assim, realizar esse primeiro vídeo, né? Assim, o acionista pessoa física é de extrema importância, como a gente falou aqui no início, são 44 mil acionistas, né? A gente está sempre à disposição para receber o acionista pessoa física, fazer calls com o acionista pessoa física, né? Tem muito assim e-mails, né? Assim, questionamentos via e-mails, mas assim, sintam-se totalmente à vontade para interagirem com a gente também de forma presencial e por call, né? Vai ser sempre um enorme prazer. O time da M Dias, parte do time de RI está aqui em São Caetano do Sul, né, que a gente acaba ficando mais próximo do mercado financeiro, São Paulo, e uma outra parte do nosso time está em Fortaleza. Né? Então, assim, esses dois grupos estão totalmente à disposição. E a turma da Baster sabe que eu tenho um mantra, né? Quanto melhor a empresa, melhor o departamento de RI. E a M Dias, mais uma vez, mostrou que o meu mantra está certo, né? Empresa excelente, também tem um departamento de RI excelente. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, João. Um prazer. Obrigado. Tchau para todo mundo.